Bom dia, pessoal. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos ter agora um pouquinho de louvor, mas em seguida ministraremos a palavra de Deus. Vamos ter a palavra de Deus aqui, ministrar um pouco aos corações. Vamos ter agora pelo menos uns 15 minutinhos de louvor, de adoração, para que as pessoas possam pegar, e possam se entrosar e conseguir entrar no canal. Dentro de 15 minutos começaremos a palavra de Deus. Deus abençoe todos. Começaremos com louvor. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Meu lugar. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso.
mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Que nesse lugar de afeição, nesse lugar de aceitação inteira. O toque mais puro, amor mais seguro. Seguro, toque mais puro, amor mais seguro. Deus abençoe a todos. É o meu Abba. Iniciaremos a nossa palavra dentro de 10 minutos. Ficaremos com louvor por enquanto, Ele está até que todo mundo consiga ver e consiga entrar no canal. chamá-lo de pai. Há quanto tempo você não me chama de pai? Há quanto tempo você não confia em meu amor? Queremos nos esvaziar de nós mesmos, de tudo que nos afasta de Ti, de tudo que nos priva da Tua presença, de tudo que nos rouba da Tua presença, Senhor. Nos esvaziamos, nos rendemos diante de Ti, Jesus. Inunda-nos, Senhor. Inunda-nos, Senhor, para a Tua glória. Para a Tua glória, Jesus. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de Ti. E de tudo que me afasta de De Ti. ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Se tu tens a palavras de vida eterna. Ai, meu Coração, a Ti, Senhor. Jesus, Jesus. ouve-me com teu amor. E usa-me para teu louvor. Ensina-me a ouvir teu coração. Se tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Aonde eu irei, Senhor? Onde eu irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Se tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me
Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor. Que esse seja o nosso estilo de vida, Senhor.
A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui hoje, num domingo como esse, para partilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Viemos aqui, acredito que todos nós, nesse momento, em qualquer parte do mundo, estamos a passar por algumas tribulações, essa peste que atingiu o nosso planeta, mas não há nada sem solução. E Deus tem um caminho para tudo. Eu vou orar primeiro, antes de começarmos, e a seguir a minha oração, vou iniciar com a palavra do Senhor e depois havemos de entrar para a discussão da palavra. Podem dar sugestões durante o evento, podem falar aquilo que quiserem, podem mandar mensagens e aí eu vou respondendo algumas perguntas caso seja necessário. Mas vamos focar especificamente na palavra do Senhor. Então, oremos. Pai, te damos graças por esse momento, Deus Pai. Sabemos que tem sido impossível em alguns momentos nós conseguirmos estar reunidos, Pai, por causa daquilo que nos acomete, Deus. Mas a Tua palavra é tão grande, tão boa, Deus Pai. E a sabedoria que Tu colocas na mão do homem é tão boa que nos tempos de hoje, mesmo não estamos juntos fisicamente, Tu permites com que nós nos interliguemos de forma virtual, ó Pai. E assim podemos proclamar a Tua palavra, podemos adorar o Teu nome e podemos nos fortificar contigo, ó Pai. Pai, eu te peço que esse momento que teremos agora, Pai, seja um momento bom para Te glorificar e aprendermos mais sobre Ti e aprendermos mais sobre os Teus propósitos, os Teus caminhos e as Tuas soluções, ó Pai. Pai, usa-me nesse instante com a Tua palavra. Usa-me, Pai. Que nada saia da minha boca em vão, que Tu me possas usar, Pai, como Teu instrumento e que eu possa verdadeiramente falar aos Teus servos sobre a Tua palavra em todos os pontos que Te apraz e que Te agrada, ó Pai. Faz com que o Teu Espírito Santo se conecte a mim, Deus Pai, com o meu Espírito, para que não saia mentiras da minha boca, simplesmente a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme havia dito há pouco, existe uma grande batalha a ser travada nesse momento entre o ser humano e o vírus que anda por aí. Eu não vou pregar necessariamente sobre o vírus. Acredito que nós estamos cansados de ouvir informação sobre isso. Mas eu vou pregar a mensagem do Senhor que nos mostra o que Ele espera de nós, por que certas coisas acontecem e o quão soberano é Ele sobre nossas vidas. Até que ponto nós podemos ser abalados, até que ponto não devemos ser abalados. Mas Deus acima de tudo. Então, eis a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 24, a partir do versículo 1. Isaías 24, 1. Todo mundo encontrou? Isaías, capítulo de número 24, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Podemos? Mais um amém, para que eu possa continuar. Eu vou continuar. Assim diz a palavra do Senhor. Isaías 24, 1. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor
e o comprador, para quem toma emprestado e para quem empresta, para o devedor e para o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedecem às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se, e a videira murcha. Todos os que se divertiam, agora gemem. Amém? Eis a palavra do Senhor. Então, aqui no final é bem dramático. Todos os que se divertiam agora gemem. Agora nós gememos. Eis a palavra do Senhor. Meus irmãos, o que é que vocês acham que Deus tem planeado para nós durante esse tempo todo? Quantas lutas temos travado? Quantas batalhas temos suportado? E em quantas partes temos nós nos apoiado nos alicerces do Senhor? Assim, muitas vezes nós pegamos e acabamos por esquecer de Deus no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no trânsito, nos nossos problemas, nas nossas tribulações. Mas nem assim Deus se esquece de nós. Mas nós, de certo modo, entristecemos o coração do Senhor. E quando nós entristecemos o coração do Senhor, os olhos dele choram, o seu coração chora. E nós simplesmente continuamos no nosso dia a dia, esquecendo-nos que ainda nos falta chegar ao nível de salvação. Deus alerta que viria buscar o seu povo. Deus alerta que o seu povo, em muitos aspectos, é rebelde. Mas ainda assim, a palavra de Deus é maior. Ainda assim, Deus pega e em todo o tempo mandou o seu Filho unigênito para nos salvar, para derramar a sua graça sobre nós, para derramar o seu amor sobre nós. Mas mesmo assim, de tanto amor derramado sobre nós, nós continuamos a errar. Nós continuamos atribulados. Nós continuamos com preocupações acima do Pai. E é errado. É muito errado tudo isso. Sendo assim, Deus pega e pune o seu povo, sim. Eu não estou aqui a dizer que Deus pegou e simplesmente apeteceu punir o povo. Não, não é nada disso. O que nós estamos a passar por hoje, nos dias de hoje, já estava premeditado, estava escrito o que haveria de acontecer. Estava escrito o que haveria de acontecer. Então, as pessoas pegam e muitas das vezes querem perder o tempo e o foco a se perguntar quem iniciou o vírus, quem iniciou a guerra. É os Estados Unidos, é a China, é a Rússia. Não importa quem seja que for, não importa. O que importa é que Deus nos alertou de antemão, Jesus nos alertou que haveríamos de passar por alguns embates. E aqui estamos nós hoje. Hoje, todos nós estamos presos em casa, em quarentena com as suas famílias. Mas até isso Jesus nos alertou.
ou Deus nos alertou. Se nós formos a ver Isaías, no capítulo 24, no versículo 10, lá está escrito: a cidade vã está em ruínas, a entrada das casas estão fechadas. E é aquilo que nós estamos a viver hoje. A nossa saúde hoje é um atentado. O vírus anda por aí espalhado a atentar contra a nossa saúde em todo o tempo. E, no entanto, a medida que o governo tomou, os vários governos do mundo, é de pegar e simplesmente mandar as pessoas ficarem em casa, de quarentena. Mas até isso já era uma medida premeditada pelo Senhor. No versículo 10, conforme eu falei há pouco, o final dele diz: a entrada das casas está fechada. Hoje nós somos alertados pelas autoridades e por todo o mundo que não devemos receber visitas. Por quê? Porque nós não sabemos qual o estado de saúde de cada um. Nós não sabemos aonde cada um anda. Então, Deus nos alerta para sermos precavidos. Deus nos dá sabedoria em todo o tempo e discernimento. Assim diz a palavra do Senhor em Tiago 1,5: aquele que lhe falta sabedoria, peça a Deus que lhe será dado. Então, não adianta nós pegarmos e colocarmos na cabeça, porque não, nós somos cristãos, não poderemos ser atingidos. Salmos 91 para todo mundo, e a tribulação ou a peste não virá para nós. Mentira! Mentira! Nós somos de carne e osso. E conforme lemos no início do capítulo 24, versículo de número 2, salvo erro, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Isso, no capítulo 24 de Isaías, versículo 2 diz: será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e para quem empresta, para o devedor e para o credor. Não importa quem você seja, é para todos ficarem em casa. É para todos serem precavidos. A não ser que o Senhor venha e toque no coração de cada um e diga: olha, vai, entrega a minha mensagem especificamente para o fulano. E aí tu vais. Entrega a mensagem do Senhor. Pode ser de forma online. Se for necessário, em último caso, se assim Deus te pedir, você vai presencialmente. Porque Ele é o nosso Senhor. E quando Ele nos manda fazer alguma coisa, Ele nos livra e guarda. Mas se Ele não nos mandou, simplesmente nós achamos que estamos imunes só porque temos a credencial de cristãos, está errado. Está errado. Isso é um paradoxo, é uma forma de ver a palavra completamente errada. Porque quando o diabo tenta Jesus, lá em Mateus 4, Jesus pega e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então eu vos digo, meus irmãos, nessa noite, não tentem o Senhor vosso Deus. Porque tudo o que está acontecendo agora só demonstra que nós somos frágeis. E agora eu vos mostro pelas palavras do Senhor que tudo isso estava premeditado a acontecer. Vamos abrir as nossas Bíblias agora lá em Mateus 24, no versículo número 6, e veremos. Mateus, capítulo número 24, a partir do versículo número 6. Amém? Mateus, capítulo 24, versículo número 6. Assim diz a palavra do Senhor.
Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, não tenham medo. É necessário para que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é apenas o princípio das dores. Tudo isso é apenas o princípio das dores. Agora vejamos. Tem muita gente que está a encarar esse momento que nós estamos a passar como se já fosse a grande tribulação. A Bíblia nos alerta no livro do Apocalipse que haverá uma grande tribulação, aonde a terra será devastada por enfermidades, por guerras, pela besta, que será o anticristo. Tudo isso irá acontecer. A Bíblia também nos fala no livro de Apocalipse, capítulo 6, sobre os selos. E nos fala que há de quebrar os 7 selos. Depois dos selos, haverá de tocar as 7 trombetas. E que a partir da 4ª trombeta começam os famosos ais. Que aí é onde tudo está completamente estragado. Mas ainda não estamos a viver isso, meus irmãos. Ainda não estamos a viver isso. Nesse momento nós estamos apenas no princípio das dores. Princípio das dores. O princípio das dores, conforme acabamos de ler agora aqui em Mateus 24, é feito por guerras e rumores de guerras, terremotos, pestes, fomes e todo esse conjunto. Vai abalar a terra? Vai abalar sim, vai abalar o ser humano, mas ainda não estamos no fim apocalíptico. Estamos sim no final dos tempos, mas no princípio das dores. Ainda falta para chegarmos à grande tribulação. E nós estamos aqui. Então, meus irmãos, não comecem a pôr os pés pelas mãos, não comecem a cruzar. Mas é hora de nós nos estabelecermos como povo de Deus. E é hora de nós focarmos em Deus. Esse tempo que nos foi dado de recesso é para nós ouvirmos e estudarmos a palavra de Deus. Para que saibamos como nos desvencilharmos e como gerir as situações que estamos a passar. Gerir situações que estamos a passar não é ficar preso com a televisão ligada a assistir as notícias. A assistir quantos casos mais tem. A assistir quantas pessoas mais morreram. Quantas mais estão infectadas. Não, não, não. Não é nada disso. É hora de pegar e buscar a face do Senhor. É hora de buscar e mergulhar fundo na palavra de Deus. É hora de pegar e pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria e nos revele a verdade. Não é hora de estarmos a passar fake news. Não é hora de estarmos a pegar e simplesmente conversar. Estamos em casa. Eu não digo que você não possa pegar e ter um momento de relaxo, de assistir um filme, de brincar com a família. Não, isso é necessário. Mas coloquemos o nosso foco na palavra de Deus. Coloquemos o nosso foco em Deus. Porque somente Ele nos dá salvação. Somente Ele. Querem ver exemplos de guerras e rumores de guerra que nós podemos estar a passar? Ou pestes ou terremotos? Olha, nos últimos 5 anos, nunca houve tanto terremoto e tsunami um seguido do outro nos países no mundo. Ainda ontem, salvo erro, na quarta-feira, houve um terremoto.
lá no sudeste da Rússia. E um terremoto, até, se eu não tenho, foi um terremoto que mais deu para um tsunami ali na costa da Rússia. Aquilo foi praticamente um tsunami com uma escala de magnitude 7.5. É alto. Qual é a probabilidade de, nesse tempo, acontecer um tsunami, acontecer a peste, acontecer a praga de gafanhotos que está por aí a acontecer? Nesse momento, aqui no continente africano, no norte de África, nomeadamente o Quênia, a Somália, a Etiópia, estão a passar por uma praga de gafanhotos devastadora. O Quênia ainda diz que nos últimos 70 anos nunca viu nada igual. Outros países pela qual essa praga passou estão a dizer que nunca viram nada igual. Alguns até comparam com o que ocorreu lá no passado com o povo quando estava no Egito, no livro de Êxodo. No início do mês foi dito que essa praga chegaria ao Paraguai e que possivelmente chegaria ao Brasil. Então são coisas que estão a acontecer, meu irmão. Está a acontecer no mundo e ao mesmo tempo. Não é porque está a acontecer só em Angola. Não é porque está a acontecer só no Brasil. Não é porque está a acontecer só em Portugal. Não. Está a acontecer no mundo inteiro. Ainda ontem, ou hoje de manhã, peço perdão, a Coreia do Norte pegou e lançou um míssil de exposição para o Japão. Hoje, lançaram um míssil para o Japão. O que é isso? Rumores de guerras que já começam a andar. Os Estados Unidos contra a Coreia do Norte. A situação comercial dos Estados Unidos contra a China. As doenças que vão rondando. Por quê? Essa peste que nos atuou com o nome de coronavírus, ela simplesmente vem e faz com que as doenças que já estão no nosso organismo fiquem mais manifestas. Ela derruba a nossa imunidade para quem já tem outras patologias ou comorbidades, simplesmente pega e fica pior. Fica pior. Fica muito mais vulnerável. E aí acaba por chegar até a morte. Então, qual é a probabilidade de todas essas coisas estarem a acontecer ao mesmo tempo? Qual é? É muito óbvio, meus irmãos. As coisas estão a acontecer. Este é o princípio das dores. Então Deus quer que nós estremeçamos para que Ele possa agir nas nossas vidas. Nós precisamos de um reavivamento. Nós precisamos de posicionamento. Nós precisamos de discernimento da palavra do Senhor. Não é tempo de apontar porque a minha igreja é melhor, a outra igreja é melhor, aquela é melhor. Não! É tempo de esquecer as igrejas e é tempo de focar na palavra do Senhor. Foquemos simplesmente na palavra, porque a palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é luz. A palavra do Senhor é real. É momento de nós mergulharmos sobre a palavra de Deus. Não sei se estão a perceber, eu estou a pegar nesse ponto repetitivamente, porque essa quarentena que nos deram é hora de nós focarmos na palavra de Deus. É hora de nós focarmos. O nosso país, nesse momento, aqui em Angola, com 7 casos positivos hoje, já declarou estado de emergência. Nós não sabemos em que momento é, ou se realmente são apenas 7 casos. Então, vamos nos prevenir. Vamos nos cobrir com a palavra de Deus. Vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar e vamos passar a palavra do Evangelho. Mas cuidado, meus irmãos, que a própria Bíblia nos mostra, lá no versículo 11, que nesse tempo haverá de aparecer muitos falsos profetas. Então, estejamos atentos. Não nos deixemos ir pela palavra de um pastor ou de um irmão, simplesmente não. Temos de comprovar na palavra de Deus, que é a Bíblia. Todo aquele que vem em nome de Jesus fala consoante a palavra de Deus. Assim é.
desde o princípio da vida. Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías, capítulo 26, versículo 4. Capítulo 26, versículo 4. Isaías. Isaías 26, 4. Isaías, capítulo número 26, versículo 4. Amém? Amém. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Meus irmãos, aquilo que eu acabei de falar há pouco, somente Deus pode nos dar livramento de toda essa situação. Nós não estamos imunes de ser infectados, mas se em algum momento nós formos infectados e se porventura, Deus queira que não seja o caso, nós morrermos infectados, que nós morramos salvos. Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus que nós morramos salvos, porque Ele é real. Lá em Romanos 10 fala para nós confessarmos a palavra dele, que Ele é real. Confessarmos o nome dele. Então confessemos o nome de Jesus e a que nós consigamos atingir a salvação. Mas para tal temos que nos manter reto no caminho de Deus. Porque lá no final que nós lemos no livro de Isaías, capítulo 24, lá no versículo 6, salvo erro, Deus fala, ou Isaías ali naquele cântico de louvor fala, que a terra estava amaldiçoada. Mas o que é que tira a maldição desse mundo? O Cordeiro. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Então, todo aquele que confessar o nome dele e assim pegar e seguir as suas pisadas e se carregar a cruz com ele, este será salvo, este terá imunidade em relação às maldições. Querem estar imunes de maldição? Estejam com Jesus. Eu não estou a dizer que vocês estarão imunes de tribulação. Não. Estou a dizer que estarão imunes de maldição. Todas as maldições foram cravadas lá naquela cruz, como nos mostra em Gálatas 3,13. Tudo ficou lá naquela cruz. Se tudo ficou na cruz, Jesus levou com ele, automaticamente, se nós nos mantemos no caminho de Jesus, nenhuma maldição nos alcançará. Aí sim, o Salmo 91 fará sentido na situação que estamos a viver hoje. Juntem o Salmo 91 com Gálatas 3,13 e a prudência que o ser humano deve ter nos dias de hoje. Automaticamente, aí sim, estaremos guardados de toda essa situação. Sem isso, nada feito. Nada feito. Continuando para o versículo 5 de Isaías 26. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. De que adianta ter uma cidade muito bonita e completamente recheada, com um governo bonito de aparência, quando eles se exaltam a eles mesmos? Não! Devemos exaltar a Deus, ao nome de Deus. Muita gente usa a dita frase: os humilhados serão exaltados. Não é isso que está escrito. Está escrito: humilhem-se aos pés do Senhor e serão exaltados. Não é que os humilhados serão exaltados. Humilhem-se aos pés do Senhor e serão exaltados. Eis a palavra de Deus para isso. Continuemos para o versículo 6. Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, e tu, que és reto,
tornas suave o caminho do justo. Tu que és reto, tornas suave o caminho do justo. Meu irmão, se nós fazermos as coisas todas conforme manda a lei de Deus, conforme manda a lei dos homens, se seguirmos o que as autoridades nos dizem, até porque Deus diz, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Nós estamos no mundo, então automaticamente nós temos que obedecer às regras e às leis do mundo. Sendo isso, se as autoridades nos dizem fiquem em casa, nós temos de ficar em casa. Se a autoridade nos diz podem ir para a rua, automaticamente aí já é o nosso livre-arbítrio. Mas também, se formos para a rua quando nos disserem para ficar em casa, também temos um livre-arbítrio. Mas estaremos sujeitos a apanhar pela mão da polícia, estaremos sujeitos a contrair uma doença, estaremos sujeitos, muitos de nós que não seguem a Cristo, não estão com a vida reta no momento, simplesmente a perder a sua salvação. Não é mais fácil nós nos precavermos, nos guardarmos e ao mesmo tempo nós pegarmos e focarmos em casa, fazer o que Mateus 6,6 diz, dobrar o joelho, fechar a porta do quarto e simplesmente orarmos ao Senhor? Não estaremos nós melhor assim? Não estaremos nós salvaguardados? Meus irmãos, eis a prova que essa tempestade é permissão de Deus sobre a nossa terra. Se avançarmos mais um pouco para o versículo 9, vamos pular o versículo 8 e vamos para o versículo 9. Assim está a palavra do Senhor. Isaías 26, versículo 9. E diz o seguinte: a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. Pois, quando se veem na terra as tuas ordenanças, os que habitam no mundo aprendem justiça. Essa palavra dói. Deus está a dizer que é necessário que nós passemos por tais tribulações, por tais situações, pôr em risco a nossa vida, para que nós aprendamos a obedecer, a crer, a orar, a buscar, a proclamar a palavra, a sermos pessoas retas, pessoas melhores. Aqui diz: quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ou seja, o ser humano é rebelde. O ser humano é rebelde. E essa nossa rebeldia nos custa muito caro. Então, meus irmãos, sejamos nós prontos a ouvir, tardios a falar. Sejamos nós mais humildes. Sejamos nós prontos para pegar e simplesmente obedecer. Obedecer quem? A Deus e aos governantes. Por quê? A Deus e a César. Porque a palavra de Deus nos diz que, independentemente se os nossos governantes estão errados, são instituídos por Deus aqui para reinar. Nós pedimos, se formos lá olhar para o Antigo Testamento, lá para o livro de Samuel ainda, nós pedimos por um rei. Nós pedimos por Saul. Quando Deus naquela época achava que não era necessário, mas nós pedimos. Então, se nós pedimos por Saul, um líder, um dirigente, por que é que hoje nós não queremos obedecer? Vamos seguir as regras, que é o melhor que nós fazemos. Sigamos as regras. Que a justiça de Deus vem para nos acordar. Pois nós andamos a dormir e andamos distraídos. E por isso é que ele pega e é obrigado a nos balançar. Mas de antemão, Deus já nos tinha alertado que chegaria o tempo em que a terra seria balançada.
que seria na época do princípio das dores. Mas ao mesmo tempo, ele nos diz, tanto lá em Mateus 24 como em Lucas 21, acalmem-se, pois ainda não é o fim, mas acalmem-se. Quero aproveitar esse tempo para buscar. Quero aproveitar esse tempo para falar. Quero aproveitar esse tempo para endireitar os passos, para endireitar o coração, deixar de ter coração de pedra e passar a ter coração de carne. Quero usar esse tempo para sermos mais humildes, sermos mais retos e menos omissos, proclamarmos mais o nosso amor. Porque daqui para diante, a palavra de Deus nos diz que o amor de muitos se esfriará. Então, não queramos nós deixar que o amor se esfrie. Não! Nós podemos fazer a diferença. Nós somos diferentes. Então, se somos diferentes, automaticamente façamos a diferença. Façamos a diferença. Olha, depois de todos esses eventos que tenho estado a falar e tudo aquilo que tem acontecido, verdadeiramente eu não acredito que é agora o momento da tribulação. Não, falta muita coisa ainda. Mas vos digo, vos alerto e acredito que esse sim é o princípio das dores. E que nós, humanos, somos teimosos. E todo pai castiga o filho para que o filho endireite. Então, automaticamente, esta peste, esse balanço que está sobre a terra, é para nós endireitarmos. Vamos endireitar. Vamos endireitar, vamos obedecer. Se descermos mais um pouquinho, até o versículo 20 do mesmo capítulo de número 26, está escrito, Isaías 26, capítulo número 20. Isaías 26, capítulo número 20. Assim diz a palavra do Senhor. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranca as portas. Olha o que é que Deus diz. Vá, meu povo, fique em quarentena. Entrem em seus quartos e tranquem as portas. Entrem nas suas casas e tranquem as portas. Não quero receber visitas, não quero receber ninguém, simplesmente tranquem as portas. Até que tenha passado... tranquem as portas e escondam-se por um momento. É hora de ficar em casa escondido. É hora de pegar e ficar na retaguarda. Não é hora de se fazer valente e achar que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e não serás atingido. É mentira. É hora de se esconder e aguardar. Diz a palavra do Senhor, esconda-se por um momento até que tenha passado a ira do Senhor. Então, até que tenha passado a ira do Senhor, escondam-se. Meditem, orem, jejuem, mas não vão para a rua. Não queiram ser heróis. Não. Sejam heróis a partir de casa, proclamando o evangelho, ligando para as pessoas, falando da palavra, meditando e nos enchendo da palavra de Deus e pedindo sempre que o Espírito Santo venha nos dar revelação e sabedoria em todo o tempo. É isso que nós temos que fazer no momento em que nós estivermos escondidos do mundo e guardados no nosso quarto ou na nossa casa, conforme nos diz a palavra do Senhor. Vejam mais uma vez. Vá, meu povo, entrem em seus quartos e tranquem as portas. Escondam-se por um momento até que a ira do Senhor passe. E continua. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades.
por suas iniquidades, pelas nossas iniquidades. Eu sou ser humano, eu também tenho os meus problemas. Eu também tenho as minhas quedas. Eu também tenho os meus erros, também tenho as minhas falhas, também tenho as minhas lutas. Mas é hora de aceitar. E a palavra de Deus fala lá em Filipenses: levanta, não olhes para trás. O que passou, passou. Foca em Deus e vai para frente. O caminho é para frente, o caminho é Jesus. O caminho é Deus. Na verdade, o caminho não é para frente, o caminho é para cima. E assim nós vamos escalando, escalando, para chegarmos até o topo. Assim nós vamos. Porque lá em Filipenses Paulo diz: eu ainda não alcancei a perfeição, mas estou em busca da perfeição, e a perfeição é Jesus. Então, se nós estivermos num processo de santificação em busca de Jesus, aí sim nós seremos salvos, aí sim nós seremos retos, e aí nós alcançaremos misericórdia e salvação. Então vos digo, não fiquem presos em processos de libertação, não. Procurem se santificar. Porque quanto mais vocês se santificarem, mais libertos vocês serão. Procurem crescer, subir, rise. Procurem fazer isso. Se santificarem todo o tempo. Procurem buscar, procurem ter intimidade. Procurem conhecer, procurem orar mais, procurem orar em línguas. Se já ora em línguas, procura profetizar. Se profetiza, procura pegar e entender as línguas. Se entende as línguas, procura curar. Lá em Coríntios 14 nos fala para nós não ficarmos presos em um limite. Vamos crescendo, crescendo e crescendo com a palavra de Deus e o nome dele na frente. E é isso que Deus quer que nós façamos nesse momento. Que nós busquemos e cresçamos. Paremos a partir de hoje de lamentar. Vamos parar de lamentar. Vamos parar de baixar a cabeça e olhar para as notícias como o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. E sim um alerta que Deus permitiu que nos fosse dado para nós pegarmos e voltarmos novamente para o foco. Vamos voltar para o foco, vamos voltar para o trilho do Senhor e vamos seguir. Vamos marchar, marchar, marchar. Conforme o povo lá atrás de Josué, ninguém olha para trás, vamos marchar. Mesma coisa no Egito, ninguém olha para trás, vamos marchar. Vamos marchar. A mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal, acabou. Mas aí Deus diz, vamos marchar. Assim conforme foi dito para Ló não olhar para trás e sua família, assim diz hoje aqui a palavra do Senhor. Não olhemos para as notícias. Vamos pegar e buscar e vamos marchar. O caminho é para cima. E aí nós vamos. E não para baixo. Em tempo algum. Em nome de Jesus. Caminhemos consoante a tua palavra. Vamos marchar. Vamos marchar. Então, mais uma vez eu vou alertar. Finalizando tudo isso. Não sejamos irresponsáveis. Não sejamos irresponsáveis. Sejamos sim prudentes, com sabedoria e discernimento que vem do céu. É isso que Deus pede que nós tenhamos. E para aqueles que não têm, Deus diz: peça sabedoria e eu te darei. Então, meu irmão, se te falta sabedoria, pede a Deus. Se te falta discernimento, pede a Deus. Esquece tudo aquilo que te rodeia e foca nos caminhos e na palavra dele, e te garanto que estarás salvo. E te garanto, aí sim, se estiveres no caminho do Senhor e com a palavra dele, te garanto aí que o Salmo 91 irá surtir efeito. Caso contrário, meu irmão, você é uma mera criatura e não um filho. Então, procure ser filho de Deus e não criatura de Deus. Para que os caminhos dele, na sua vida, se façam valer e se façam reais. Para que posteriormente possamos testificar que ele é o Rei
que Ele é o único, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque muitos de nós testificam e ainda não viram. Mas nós teremos de ver mais e cada vez mais. Mas para nós vermos, somente se nós seguirmos as suas pisadas e buscarmos. Meus irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para trazer aqui a vocês. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para o povo dele. Para que nós verdadeiramente consigamos nos endireitar e consigamos focar naquilo que nesse momento é essencial. Não vamos nos perder na confusão do mundo. Não vamos nos perder nas notícias desse mundo. Uma notícia boa e real eu tenho para te dar nessa noite. Jesus está a voltar. Jesus está a voltar. Essa é a única notícia boa e real que eu tenho para te dar. Não é coronavírus que vai atrapalhar isso. Não é o Covid, não são as outras tribulações, não é a fome, não são as guerras, não são as pestes, não são os terremotos, mas a única notícia que é real e que vai te tirar dessa situação é que Ele vive e Ele é Redentor. E hoje Ele veio te trazer essa mensagem para tu focares e sair da tempestade. A tempestade do mundo não é a tempestade do crente. Estamos nesse mundo juntos, mas não estamos nesse mundo misturados. Então, não se misturem com a tribulação do mundo. Não se misturem com o caos e a confusão do mundo. Misturem-se sim com a palavra e a verdade revelada por Jesus Cristo aqui na sua palavra. Confundam-se sim com simplesmente os seus ensinamentos. Confundam-se sim com os seus mandamentos. Confundam-se no amor de Cristo. É isso que Ele quer de nós nesse momento. O amor dele sobre nós e que seja contagiante para os outros. Porque se o Covid-19 é contagiante pelo contágio, pelo toque, o amor é contagiante pela bondade, pela palavra, pelo afeto, simplesmente por nós exprimirmos um sentimento que está em nós. Então, meus irmãos, a partir de hoje, exprimam esse sentimento em todo o tempo, para todos aqueles que são necessitados de Deus, e todos nós somos. A terra é necessitada de Deus. E Deus chora quando vê que nós cristãos estamos perdidos juntamente com as criaturas. Não, Deus não quer isso. Deus destaca filhos de criaturas. Então, que os filhos sejam verdadeiramente filhos nesse momento e que os filhos possam transformar criaturas em irmãos, criaturas em outros filhos de Deus. É isso que Deus quer que nós façamos nesse tempo. Porque duas coisas irão acontecer quando essa confusão passar. Muita gente irá se converter de verdade. Muita gente também que ainda não ouvia da palavra de Deus e passou a ouvir nesse momento de confinamento será real e justo para Deus. Será verdadeiro crente. E no meio disso tudo haverá muitas vidas e almas carentes. E aí vem o devorador. Aí vem os falsos profetas. Aí vem aqueles que se dizem ser enviados de Cristo como apóstolos, e tudo isso é mentira. Temos que ser nós a pegar e a falar da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro amor de Deus, da verdadeira salvação de Deus. E aí sim, todos nós estaremos juntos naquele dia. Todos nós estaremos juntos naquela cidade de ouro. Em nome de Jesus, glória a Deus. Todos nós estaremos juntos na Nova Jerusalém. Mas simplesmente se nós fizermos o nosso trabalho. Se nós fizermos o nosso trabalho. Meus irmãos, vos digo uma coisa. A palavra de Deus nos diz, onde tiverem dois ou mais em meu nome, aí Ele está. Então eu vos digo, se todos nós dermos a mão,
não seremos abalados. Não seremos abalados e nem seremos confundidos. Nós seremos o reino e nós somos o reino de Deus aqui na terra nesse momento. Então, eis a palavra de hoje. Assim finalizo com a paz, o amor, a soberania e a misericórdia de Deus para essa noite. Deus abençoe a todos nós e que Ele seja com todos nós nesse momento de luta, de dor, de tribulação, de luto e de muita confusão. Que Ele possa verdadeiramente abrir os nossos corações e o Espírito Santo possa pegar e se comunicar com o nosso espírito para que nós entendamos o propósito dele. É um momento de nós buscarmos o propósito de Deus. Não é momento de nós pegarmos e ficarmos parados. É momento de nós pegarmos e buscar a face de Deus. Então assim o faremos. Que assim seja, meus irmãos, de hoje em diante. God bless you all. Deus abençoe a todos. Antes de finalizar, eu vou pegar e vou colocar um louvor da Nívia Soares, Não Seremos Abalados, para que essa situação não abale nenhum de nós. E a seguir ao louvor, eu vou finalizar com uma oração. Obrigado pela presença a todos. Não saiam daí. Eu vou colocar o louvor e em seguida vamos finalizar a nossa oração, a nossa palavra. Em nome de Jesus. Vamos confiar em nosso Deus. E assim não seremos abalados. Em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados. Glória a Deus. Nosso Deus, em teu eterno amor, Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, e
Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos Glória a Deus! Glória a Deus, meus irmãos. Nada pode nos abalar. Nosso Deus é mais forte. Não seremos abalados por essa tribulação. Não seremos abalados por essa confusão. Não seremos abalados por essa peste. Nem por esses terremotos. Nem por esses gafanhotos. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos orar e finalizar aqui o nosso encontro. Irei orar agora. Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças, Pai, por esse momento que nós tivemos, ó Deus. Te damos graça pela Tua palavra que Tu permitiste que eu ministrasse, ó Pai. Te dou graças também por esse momento, Deus, porque Tu trouxeste a Tua palavra até a mim, ó Pai. Esvaziaste-me, Deus Pai, e me colocaste o Teu conhecimento. Eu agradeço por isso, Deus Pai. Deus, te peço que cada vida aqui presente e seus familiares, ó Pai, possam estar numa corrente de oração em tempo intenso, Deus Pai. Que cada vida aqui presente, Pai, não se distraia com as notícias do mundo, Deus Pai. Que cada vida aqui presente, Pai, saiba aonde é o seu lugar, ó Pai. Porque assim Tu nos explicaste hoje, Deus. Assim Tu o fizeste, ó Pai. Nos clareaste pela Tua palavra, Pai. Cada parâmetro, Deus, do que está a acontecer, de como devemos proceder, ó Pai. Assim Tu nos mostraste hoje, Deus Pai. Pai, que a Tua palavra seja viva e eficaz em todo o tempo. E que nós, em todo o tempo, antes de darmos o primeiro passo, Deus, possamos consultar a Ti, ó Pai. E isso serve para todos nós, ó Pai. Todos nós. Todos os seres humanos, ó Pai. Todos os filhos, todas as criaturas, Pai. Todos aqueles habitantes dessa terra, meu Deus. Pai, que Tu sejas com cada um de nós, ó Pai. Com cada família, Pai. Que Tu nos possas livrar dessas enfermidades e de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, Pai. Que Tu nos fortifiques, Pai. Nos fortaleças em Ti, contigo, Pai. E simplesmente na Tua palavra, Pai. Dá-nos a Tua armadura. Dá-nos o capacete da salvação, Pai. A couraça da justiça, Deus Pai. Enche-nos, Pai. Unge-nos, Pai. Prepara-nos, Deus Pai, para que possamos passar por essa turbulência, Deus. Que possamos passar por essa agitação desse mar, por esse balanço, firmes e fortes, com foco e fé. Seja conosco, Pai, em todo o tempo. Abençoa cada um aqui presente
e continue, Pai, a dirigir a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, meus irmãos. Amém. Eu agradeço pela presença de todos aqui presentes. Agradeço por aqueles que deixaram os seus afazeres e simplesmente focaram na palavra de Deus. Agradeço por aqueles que interagiram, Pai, e que vão continuar a interagir. Agradeço por todos. E que assim sigamos em frente. Sempre que eu tiver que voltar a vir online para dar uma palavra ou ministrar algum culto ou alguma reunião, avisarei a cada um de vocês. Podem pegar e colocar para qualquer transmissão que eu faça online, porque normalmente todas as transmissões que eu venho a fazer daqui para frente são com a palavra de Deus. Então, se quiserem ouvir, podem deixar conectados e cada transmissão que for acionada no meu canal, automaticamente vocês terão acesso. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Amém.